Esta unção é um fogo que foi aceso no altar do Calvário, e aqueles que o recebem tornam-se carregadores da chama divina, incinerando as obras de Satanás. Como cristãos, não temos nada a temer se mantivermos a unção de Deus sobre nossas vidas. Podemos sobrepujar cada gigante no território do inimigo. Diga a Deus: manda agora que ocorra, pois sinto-me capaz de entender coisas impossíveis. Hoje o mundo é o inimigo daqueles que amam a Jesus, pois não conhece nada da unção do Senhor. O mundo tem sua armadura como Golias de Gade, seu capacete da educação, sua lança da ciência, sua espada da razão, seu escudo da indiferença fria. Mas Deus tem seus ungidos da vez, não um, mas milhões. Nosso dever é pregar o Evangelho. Lembre-se, o Evangelho não será realmente o Evangelho se ele não for pregado. Nós somos ungidos para isso. Samuel não ungiu Davi por razões cosméticas. Não foi para que ele cheirasse bem ou para lhe proporcionar uma experiência agradável. Foi para as tarefas de realeza e também de serviço. Nossa unção no Espírito Santo não é para nosso entusiasmo ou para acrescentar ao nosso charme, e sim para a ação. Cientistas da Marinha descobriram que, abaixo da superfície do oceano, as ondas se movem milhares de quilômetros até mesmo nos trechos calmos. Eventualmente, elas aproximam-se da Terra desenvolvendo um pico majestoso. Hoje, pelos séculos, grandes ondas do poder do Espírito Santo estão chegando sobre nós. Ondas que já foram consideradas submersas, mas que agora arrebentam em todos os lugares do mundo em esplendor. Por 1500 anos a Igreja colocou o Espírito Santo de lado. Havia pouco entendimento sobre a obra do Espírito. Falava-se sobre a graça e não sobre o Espírito. Então, no século XX, ele mesmo mostrou-se aos cristãos em todo o lugar. Hoje nós estimamos o Espírito de Deus e buscamos sua unção. Entretanto, ele sempre esteve presente, agindo, apesar de não ser reconhecido. O Evangelho é um isqueiro. O Espírito Santo não somente é dado a fim de pregarmos sermões eloquentes. Ele vem colocar uma chama nos corações humanos. Ele faz de seus servos labaredas de fogo. As primeiras coisas ditas a respeito de Jesus quando ele veio foram: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É isso que Jesus faz. Só Jesus batiza com fogo. Essa é com certeza a marca de sua atividade. O nosso Deus é fogo consumidor. Um relato tão maravilhoso jamais havia sido feito acerca de alguém. O fogo é o emblema do Evangelho, a marca do Filho do Homem. Agora, se você quer o fogo, deixe-me dizer-lhe como recebê-lo. Quando Elias orou no Monte Carmelo, o fogo não caiu em um altar vazio. O Senhor mandou fogo quando depositamos nosso sacrifício, nosso tempo, nosso dinheiro e nossos esforços. Ele é enviado para nos levantarmos a todo vapor e avançarmos. O fogo de Deus não é um espetáculo de fogos de artifício, mas nos é concedido para propósitos eternos. Aliás, há uma diferença entre o fogo humano e o fogo de Deus. Elias era um homem muito esquentado. Tiago disse: Elias era um homem sujeito a paixões semelhantes às nossas. Suas paixões o deixaram enfurecido com o pecado de Israel. O seu ódio intenso pela idolatria queimava contra a religião de Baal, a qual a rainha Jezabel havia introduzido. Porém, Elias não lutou com o diabo com a sua própria raiva. Ele chamou o fogo de Deus.
Existe um fogo religioso que pode ser perigoso. Por exemplo, antes de sua conversão, Paulo ardia com o falso fogo do ódio religioso. Ele era um homem dragão, como dizem as Escrituras, respirando ainda a ameaça e a morte. Era um homem de furor frio. Ele colocava homens e mulheres na prisão, arrombava casas, trazia miséria e temor com selo religioso. A paixão violenta de Paulo, entretanto, tornou-se uma compaixão gentil ao encontrar-se com Jesus. O furor transformou-se em sentimento de fraternidade. Paulo encontrou Deus de amor no Calvário. O Calvário era um vulcão de amor. Nossas próprias paixões e selo não nos levaram longe. Elas vêm e vão. Este é o fogo falso. Com Deus não é paixão, mas sim compaixão. Ele não muda de humor. Suas compaixões nunca falham. Elas se renovam a cada manhã. O amor nunca falha. Este é o selo, o fogo e também o poder divino que são liberados pelo Espírito Santo quando colocamos nosso tudo no altar de Deus. Deus não envia seu fogo somente para desfrutarmos de algumas experiências emocionais, por mais gloriosas que sejam. Queremos ver vidas transformadas e nossas igrejas cheias. Penso nisso quando vejo estas velhas máquinas, já quase extintas, assobiando por aí. Estes cavalos de ferro são como criaturas vivas que respiram vapor com fogo em seus ventres. O trabalho do maquinista é atizar o fogo até conseguir pressão suficiente na caldeira. Quando a pressão do vapor está alta, o condutor pode fazer duas coisas. Ele pode ou tocar o apito, ou mover a alavanca que direciona a energia dos pistões. O apito liberará vapor até que não haja mais nada, fazendo-se escutar a quilômetros de distância. Entretanto, se a energia for direcionada aos pistões, o vapor pode virar as rodas com muito menos ruído, sem chamar atenção para si. O trem, então, pode continuar levando sua carga pelo país. Graças a Deus pelo apito do trem, que é importante. Mas se tocar o apito fosse tudo que o vapor pudesse fazer, não valeria a pena acender o fogo embaixo da caldeira e alimentá-lo. O fogo do Espírito Santo traz poder. Não importa o barulho, vamos utilizar este poder para nos movimentarmos. O trovão é justificado após o relâmpago. O correto propósito do Pentecostes é colocar rodas para Deus em cada igreja, transportando assim o Evangelho por toda a face da terra. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A igreja deve ser uma igreja que vai e não fica sentada. Olhe para fora, onde nosso Senhor está movendo ao redor dos continentes. Alguns estão olhando para dentro, examinando eternamente suas próprias almas, incapazes